Queridos, graça e paz, mais uma vez, lembrar aos irmãos que essa semana nós temos reunião de oração, como já foi falado aqui pelo Lucas, não é? Vai ser mais uma vez nas casas, creio que esses endereços já foram passados aqui pelos irmãos. Antes da gente começar a nossa palavra, eu quero orar por uma pessoa muito bacana que eu gostei de conhecer, bem bacana, bem divertida, bem alegre, bem do Senhor, mas que agora está nos deixando por um tempo, né? Quero convidar aqui a Mainha, conhecida entre todos como Mainha. Chega para cá, minha querida. Ela vai estar voltando para sua terra. Sobe aqui, vem cá, querida. Não precisa ficar aqui, não pega fogo não, tá? Fica tranquila. Uma pessoa querida, divertida, crente, ama pastor. Nós vamos orar pela sua vida, tá? O tempo que a senhora ficou aqui, eu tenho certeza que muita gente aqui amou te conhecer. A senhora ama todo mundo? Ama o pastor também? Amém. Teve uma vez. Nossa, me fez lembrar um. A minha esposa já falou assim: não fala não. Foto. Ai, melhor ainda, tá? Para onde você está voltando, querida? Fala pro pessoal. Não, mas é para onde? Recife, Pernambuco, né? Vai voltar para casa, que você seja feliz. Manda um abraço a todo mundo, manda um abraço na sua igreja, no seu pastor. Tá? Diz para ele que foi um prazer conhecer a senhora aqui, tá bom? Vamos orar ao nosso Deus? Amém. Amém. E aqui, a mãe é assembleiana, tá, irmãos? E aqui ela virou batisbleia. Aqui ela virou batisbleia. Então pode acreditar que ela vai chegar lá em Pernambuco, vai procurar a igreja batista, fazer uma visita para lembrar. Hã? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos tem dado e nos tem feito. E pelo privilégio, ó Deus, de conhecermos pessoas como a dona Fernanda, ó Deus, que alegrou o nosso coração, passou esse tempo maravilhoso aqui, nos abençoando, orando por nós, participando, ó Deus, das nossas reuniões, nos alegrando, ó Deus, com a sua alegria. E agora nós pedimos que o Senhor dê a ela paz no retorno para casa, que o Senhor dê a ela, ó Deus, um coração de serva nas atividades da sua igreja, quando ela voltar para lá, ó Deus, e que a vida volte para ela de uma forma maravilhosa. E aguardamos, ó Deus, o dia que o Senhor a trará de volta para mais um tempo aqui conosco. Em nome de Jesus aqui oramos. Amém. Querida, foi um prazer, tá? Deus abençoe. Ela vai sábado, tá, gente? E aí, quando que é a oração lá na sua casa, Igor? É quarta, né? Ah, não é na sua casa, não? Nosso Deus, ela morreu de alegria. É na minha casa. Cuidado com a escada aí, tá, querida? Para não levar o gesso de Pouso Alegre para lá. Abre, é, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Nós vamos ler um texto bem conhecido, a partir do verso de número 25. A palavra de Deus diz assim: naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados,
e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por esta palavra. Ela realmente é um bálsamo para nós. Que o Senhor nos permita, ó Deus, pela tua misericórdia e pela tua graça, extrairmos daqui, ó Deus, aquilo que é importante para nós, aquilo, ó Deus, que encoraja o nosso coração a crer, que encoraja, ó Deus, o nosso coração a se quebrantar e se voltar para o Senhor com toda humildade e arrependimento, que possamos extrair daqui, ó Deus, aquilo que nos capacita para podermos levar para outras pessoas o evangelho da graça do Senhor Jesus. Abre a nossa mente e abre o nosso coração, em nome do poderoso Jesus. Amém. Queridos, eu quero caminhar com vocês nesse texto. Creio que eu já tenha pregado sobre esse texto outras vezes, e às vezes eu vivo algo interessante para mim, pelo menos eu acho isso muito legal, né? Às vezes eu vou num determinado texto e eu penso assim, nossa, será que eu já preguei sobre isso? A cabeça fica embaralhada, às vezes eu estou esquecendo das coisas devido a muitas atividades. E a gente vai produzir e sai algo totalmente diferente. Eu só vou dar conta quando eu vou salvar e vejo que no computador já tinha alguma coisa, né? Mas eu acho que não foi o caso aqui, não. Esse texto aqui ele é um bálsamo para nós. O falecido pastor inglês, conhecido para nós como J.C. Ryle, que, aliás, pastoreou na Inglaterra, na cidade de Liverpool. E isso a gente fica vendo que de Liverpool não vem só a música dos Beatles, né? Antes dos Beatles, esse homem aqui foi um grande bispo naquela cidade. E ele diz sobre esse texto que ele é uma das poucas passagens existentes nos 4 evangelhos que sejam realmente um bálsamo para a nossa vida. Ele chega a dizer que existem poucos trechos bíblicos que contenham em tão poucos versículos tantas e tão preciosas verdades para nós. E quando nós lemos isso, estudamos esse material, a gente vê que realmente ele é um dos textos mais confortantes do Novo Testamento. Aqui, Jesus revela sua identidade. Aqui, Jesus revela sua autoridade. Aqui, Jesus revela o seu poder. Mas aqui também, Jesus revela, e talvez o único lugar onde ele revela a humildade e a docilidade do seu coração. Isso é uma mistura incrível para nós. Autoridade, poder, doçura e humildade. Então é um texto realmente poderoso, confortante, encorajador, um texto que trabalha no íntimo da nossa alma. E a minha oração nessa noite é que Deus permita que a gente possa extrair desse manancial verdades que alimentem o nosso coração e que encorajem os nossos corações a nos prostrarmos diante de Deus, a nos entregarmos a Deus, a servirmos ao Senhor e, mais do que isso, a vivermos a paz que o Senhor Jesus dá para a nossa vida. Nós vamos dividir esse texto da seguinte forma. Dos versos 25 a 27, nós vamos falar sobre a oração de Jesus. E essa oração de Jesus, ela está tanto ligada com o que Jesus vai falar depois da oração, como, no meu entendimento, há uma ligação com o que Jesus falou antes dessa oração. Então nós vamos falar um pouquinho dessa oração de Jesus. Depois dos versos 28 a 30, nós vamos falar do gracioso convite de Jesus. E ao falarmos do gracioso, do doce convite de Jesus, nós vamos falar primeiro da natureza desse convite, da essência desse convite, e depois nós vamos falar das promessas contidas nesse convite. E tudo isso junto, a minha esperança é que o Espírito de Deus aplique isso no nosso coração, de forma que a gente saia daqui encorajado a vivermos uma vida diante do nosso Deus, a entregarmos o nosso coração a Jesus com a certeza de que nele nós podemos encontrar paz para a nossa alma. Amém? Vamos ao texto, então. A gente vê aí que logo após
uma série de pesadas palavras que Jesus deu nos versículos anteriores a respeito de algumas cidades que não reconheceram a autoridade de Jesus, que não se curvaram em arrependimento, entendendo que Jesus era realmente o Messias enviado, o Filho de Deus enviado. Então Jesus proferiu palavras pesadas, foi um clima tenso. Ele fala em relação a Corazim, a Betsaida, a Cafarnaum, são os versículos que estão anteriores a esse momento. E o texto diz, aí justamente no verso de número 25, você vê que há uma frase de ligação, como ele diz, naquela ocasião, ou seja, dentro ainda talvez dessa atmosfera, saindo desse momento, o texto diz que Jesus se coloca a orar. E aqui nós já começamos a aprender alguma coisa sobre isso. Porque nada como orar depois de momentos, ou antes de momentos, ou durante momentos tensos e pesados na vida da gente. Todas as palavras de Jesus, os seus ensinos, as suas obras, tudo isso é delícia para o nosso coração, é alimento para a nossa alma. Mas não quer dizer que todas essas coisas foram realizadas e produzidas dentro de um ambiente amistoso e calmo. Jesus passou muitos momentos tensos, como foi essas palavras ditas a essas 3 cidades. E muitas preciosas lições fluíram da parte de Jesus a partir desses encontros. Encontros amargos, encontros difíceis, encontros tenebrosos. E nesses momentos, a melhor coisa a fazer é orar ao nosso Deus. Porque orar acalma o coração. Orar nos tira da tensão e nos coloca na calmaria daquele que tem em suas mãos o controle sobre todas as coisas. Jesus fez muito isso na preparação para o seu ministério, durante o seu ministério, em momentos tensos, Jesus se colocava a orar. Porque é nesse momento que a gente sai da tensão da coisa. E é nesse momento que nós nos lançamos na mão do Senhor e vamos experimentando aquela calma que o Senhor dá para a vida da gente. E aí, Jesus fez dessa forma. Ele se volta para o Pai depois de um exaustivo discurso e ele diz: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra. Então você observa como Jesus se volta em oração para Deus, se referindo a ele como alguém soberano. Deus está no controle de todas as coisas. Nós precisamos ter essa certeza, não só na nossa mente, mas também no nosso coração. Isso é importante para mim e para você. Nós precisamos ouvir coisas sobre as Escrituras, e essas coisas precisam passar por um processo cognitivo, mas ela precisa chegar ao nosso coração, precisa chegar à nossa alma. Nós precisamos entender realmente que Deus está no controle. Nós não precisamos só conhecer, ou saber, ou dizer, mas viver na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. E assim Jesus fez. E ele se volta então para o Pai e diz isso. E não há nada que foge ao seu conhecimento. Não há nada que foge do controle de Deus. Inclusive, a incredulidade daquelas cidades que, mesmo vendo os milagres de Jesus, não se arrependeram. Então Jesus foi a Betsaida, Jesus foi a Corazim, Jesus foi a Cafarnaum, e Jesus fez muitos milagres nessa cidade e o coração não se entregou a Jesus. E Deus sabia disso, conhecia o coração. E por que que essas cidades não se arrependeram? A gente pode reduzir essa ideia, essa resposta, simplesmente dizer que eles foram incrédulos. Eles não deram crédito a Jesus. Jesus fez muitos milagres nessa região e mesmo assim eles não creram. Ele fez o que só Deus poderia fazer, mas mesmo assim eles não creram. Então a gente pode pegar isso e dizer assim, olha, por que que eles não se arrependeram? Porque eles eram incrédulos. Mas por trás dessa incredulidade estava talvez um dos pecados mais mortais da humanidade, o orgulho. Então, quando ele diz, se referindo a Cafarnaum, e na quinta-feira o Ricardo
no texto que ele estava pregando aqui, ele citou Cafarnaum, e ele disse que lá em Cafarnaum era um lugar onde Jesus, é como se ele tivesse uma casa, uma base nessa cidade, não é? E ele fez muitas coisas na cidade de Cafarnaum, e realmente esse texto confirma que Jesus fez muitos milagres nessa cidade chamada Cafarnaum. E quando ele vai se referir a Cafarnaum, no verso 23 do capítulo 11, ele diz: e você, Cafarnaum, você será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Hades significa o mundo dos mortos. E ele chega a dizer: olha, se os milagres que eu realizei em você, na cidade, na sua cidade, se eu tivesse feito isso em Sodoma e Gomorra, ou ali não é só Sodoma, isso veio na consequência que ele fala, elas teriam permanecido até hoje. Olha a gravidade desse negócio. Porque por trás dessa incredulidade estava um sentimento que é mortal na vida de qualquer pessoa, que é o orgulho, que é a soberba. É como se ele estivesse dizendo: olha, essa cidade, ela tem pretensão de achar que ela possui um conhecimento de Deus que vai levá-los ao céu. Esses moradores pensam isso, mas na verdade esse orgulho e essa soberba vai levar essa gente à decadência, vai levar essa gente à morte. E a partir disso, Jesus disse: eu te louvo, Pai. Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios e cultos, mas revelou aos pequeninos. Aquelas pessoas tinham tanta soberba no seu coração e tanto orgulho no seu coração, que é como se essas revelações de Deus ficassem ocultas para elas. Mas aqueles cujo coração era quebrantado e humilde, parece que essas pessoas abriram a sua mente, o seu coração, e receberam de Jesus essas informações. E essa fala de Jesus, então, é um tiro contra a arrogância, contra a soberba e contra o orgulho. Pessoas que são autossuficientes, ou que pensam que são, pessoas que confiam na sua sabedoria, que apostam na sua capacidade de discernir o que é melhor em matéria de fé, de crença, de religião. Pessoas que afirmam conhecer Deus, mas não honram o Senhor, não obedecem ao Senhor. Essas pessoas dificilmente vão se render a Jesus. Elas até conhecem, mas elas não honram. Elas até falam coisas sobre Jesus. Elas têm muita informação sobre Jesus, mas não honram. Nisso reside um grande pecado. O pecado não está no fato de eu não conhecer a Deus. Até Satanás conhece. Muitas pessoas conhecem a Deus. Muitas pessoas têm muitas informações sobre Deus. Mas nem todo mundo que conhece a Deus honra a Deus. Esse é o grande pecado. O pecado não está necessariamente de eu não conhecer a Deus. O pecado está em eu conhecer a Deus, mas eu não honrar a Deus. Quantas pessoas você conhece que professa conhecimento de Deus, mas você sabe que as atitudes dessas pessoas não honram o Senhor como soberano, não reconhecem em Jesus autoridade, não reconhecem em Jesus senhorio, não reconhecem o texto que nós lemos aqui, que eu não vou lembrar o endereço, está lá em 1 Coríntios, não sei se você vai lembrar, Emanuel, que eu pedi para abrir hoje de manhã aí, não é? Que o apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange, porque uma pessoa morreu, né, por todos, logo todos pertencem a essa pessoa. Muita gente conhece coisas sobre Deus, mas palavras como essa parece que não passam da sua mente, não descem ao seu coração. Então, a despeito delas conhecerem muitas coisas sobre Deus, as suas vidas não honram ao Senhor. Para essas pessoas, o evangelho da graça parece não chegar ao coração. Ela chega na mente, mas não chega ao coração. Chega aqui. Nós lemos muito. Nós temos muitas coisas na internet. Nós temos muitas igrejas de portas abertas. Nós temos muitas informações sobre Deus. Mas não chega aqui. O pessoal da escola não chega no coração. Na outra ponta, disse Jesus, está os pequeninos. Aqui feliz, me procurando. Provavelmente Jesus está se referindo
aos seus Pessoas. discípulos. Pode passar, E Emanuel. na maioria Olha era aqui o texto composto que nós por lemos. pessoas sem nenhuma Os projeção discípulos social, estavam preocupados sem com o nenhuma fim dos projeção tempos. econômica, sem nenhuma Precisa projeção ser acadêmica. feito. Eram Essa pessoas é a simples, nossa que não missão. tinham essas Passa aí, Emanuel. pretensões no coração. E o Qual Evangelho é da a Graça, nossa então, missão? chega Mas a nesse nossa coração, missão nesses tem a ver corações. com Foram pessoas. pessoas que Tudo que a gente seguiram a faz Jesus com a precisa crença entrar de no uma coração criança que deles como confia processo evangelístico inteiramente no adulto aos que está pais chamando deles, ela. as Como pessoas nós à fizemos volta hoje da na manhã, gente. aqui pela Sempre manhã. a missão tem a ver Quando eu falei com para as crianças, pessoas. quem Pode tem uma passar, missão, Emanuel. por que a Vem gente aqui pra deve frente. cumprir, então, essa missão? Nossa, a menina pulou Quando você desse está banco como se caminhando fosse uma evangelisticamente pipoca. com alguém e já caiu sentado aqui dizendo, eu tenho uma missão. Vocês lembram da Yasmin hoje de manhã? Que doideira. Não é à toa que a gente tem que ser como criança, não, gente. Você imagina um adulto olhando isso. Você tem uma Cachorro-quente. missão, vem aqui na eu frente, acho ele vai que pensar assim, cachorro-quente não esse vai pastor rolar vai me dar uma hoje. incumbência. Esse pastor vai pedir para eu falar alguma coisa. Sabe Ih, o que eu que o texto está trabalho, eu tenho um dizendo? monte de coisa para Você é um fazer, crente em eu tenho Jesus compromisso, semana que vem eu tenho que viajar, e eu tenho que cuidar O dos que é que meus vocês filhos. Porque eu tô vendo que ela não está aqui. Olha o tanto de ainda pertence coisa a ele. que a gente vai colocando Coloca na esse frente. texto para a gente, Emanuel. A gente Talvez já tá seja no por final. isso que Coloca Jesus vai esse texto, dizendo 2 palavras como Coríntios aí pra pequeninos, nós. como Enquanto eu crianças. converso com essa É assim. turma aqui. E aí, Hã? qual que é o babado? Foram pessoas que seguiram a Jesus com a crença de uma criança que confia Yasmin. inteiramente Esse é o babado. no Yasmin. adulto que está chamando. Eu tô sentindo Esse falta da primeiro Sara. Cadê momento a... aqui da oração de Jesus O que vocês botaram passa nessa uma mamadeira? mensagem muito significativa para nós. Uma lição muito Ah, importante para Rodrigo. nós. O que Uma é que vocês botaram? Eu tô mensagem vendo que ela pra não gente. está aqui, que ela é O o orgulho 220 também, né? Se manifesta na pretensiosidade. Gente, olha esse texto, olha de esse que nós texto. somos Segura- sábios, inteligentes, e que nós podemos achar o caminho para Deus por nossa própria sabedoria. Isso é um poderoso impeditivo para a gente chegar ao céu. Essa soberba, essa pretensão que as pessoas têm de chegar a Deus sem precisar de Jesus Cristo. Elas acham que elas mesmas podem fazer isso, que elas mesmas vão dizer o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que convém e o que não convém, e não buscam nas Escrituras Sagradas a direção para a sua vida. Essa sabedoria pretensiosa é um impeditivo poderoso para que as pessoas cheguem de fato onde elas precisam chegar, onde elas querem chegar, que é na eternidade com Jesus Cristo. Não foi à toa que Isaías profetizou lá no livro de Isaías, no capítulo 5, no verso 21, ele diz o seguinte: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Olha só como lá atrás, né, Deus já vem falando com esse povo: gente, vocês precisam quebrantar, você precisa arrepender dos seus pecados, você precisa se voltar. No verso 26, Jesus fala da soberania de Deus. Por que foi assim? Porque Deus entendeu que deveria ser desse jeito. Não cabe aqui nós discutirmos aqui hoje, domingo à noite, sobre se Deus preferenciou uns em detrimento a outros, mas sim o porquê a uns foi revelado, foi confiada essa revelação do Evangelho e a outros não. E esses versículos são claros em evidenciar duas atitudes excludentes: orgulho de um lado e humildade do outro. Essas duas atitudes são apresentadas aqui de forma poderosa. A ênfase está nisso. A sabedoria e a inteligência dos sábios como impeditivo, a humildade e o quebrantamento dos pequenos como portas abertas para receber o evangelho do Senhor Jesus. Jesus então continua a sua oração e ele vai dizer: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Olha como ele começa a reivindicar essa autoridade que Corazim, Betsaida e Cafarnaum rejeitaram. Por isso que eu disse que a oração de Jesus, ela tem muito a ver com o que foi dito antes e tem muito a ver com o que ele vai dizer depois. Ninguém conhece o Pai, disse Jesus, a não ser o Filho. E ninguém conhece o Filho a não ser o Pai e aqueles a quem o Filho quer revelar. Existem informações aqui importantíssimas para nós. Lembra que a gente falou sobre as cidades que não creram? Então, eles conheciam a Deus, mas não o suficiente. E isso fica provado quando eles não reconhecem a autoridade de Jesus. E por isso Jesus agora fala de autoridade. Somente o Filho conhece o Pai. E vice-versa. É uma íntima relacionamento entre essas duas pessoas.
Deus conhece a Jesus de uma forma que nós não conhecemos. Aquilo que nos é revelado pelas Escrituras não é o suficiente para a gente poder dizer assim, nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos aquilo que nos foi revelado, mas Deus conhece Jesus para além daquilo que nós conhecemos e Jesus conhece a Deus muito para além daquilo que nós sabemos e conhecemos. Mas o texto vem mostrar para nós essa íntima relação entre pai e filho. Jesus estava no mundo e ele estava ali como uma pessoa divinamente autoridade por Deus e portador da autoridade que Deus havia outorgado a ele. E aí ele vai então dizer, olha, todas as coisas me foram entregues. E o que significa isso a respeito, o que significa isso para nós? Isso diz respeito a toda e qualquer coisa relacionada à nossa salvação, ela precisa passar por Jesus. Aqui, não sei se foi não a existe Paula, um foi a outro Lidiane, caminho para a gente Lidiane, encontrar muita o gente céu. já viajou, né, Lidiane? Tudo Eu estava está falando nas com o Eldo, mãos só nós de dois que é Jesus. duro Então, que ele tem ficamos. as Ele virou para mim e chaves. falou, mas amanhã Nós eu vou. vamos precisar ir Nossa, até então ele. eu fiquei sozinho. E ele não somente tem as chaves das portas, ele é a própria porta. Então nós vamos precisar Não precisa passar por ele. justificar não, irmão. Tem outro Que caminho. isso? A minha inteligência, a minha sabedoria, a minha religião não vai me levar para o céu. Eu vou precisar passar Queridos, por Jesus. a gente, Ele na hora da tem a oração chave aqui, e ele é o próprio depois caminho, que e ele é a própria terminou porta. o momento Ele é de o pastor pedidos, das é que eu ovelhas, fui, então eu vou precisar aprender a ouvir a sua voz. Ele é o pão da trazer a vida. memória. Então eu vou precisar me alimentar dele. Ele é a luz, então eu tenho que andar na Eu sua só cheguei direção. ontem à noite, então Tudo foi muito entregue cansado. a Jesus. O Helder prontamente E esse se conhecimento prontificou de a quem ajudar, e eu Jesus louvo a é, Deus e de pela tudo sua que ele vida, representa, e de Senhor, dele muito ter essa obrigado, Deus, autoridade, pela esse prontidão do poder, teu esse filho. conhecimento Eu que louvo ao honra Senhor pela vida Jesus dele, que o Senhor o como use, Senhor ó e Deus, Salvador, agora dentro e reconhece Jesus da como o único capacidade que tem dele, dentro do condições potencial de prover dele, dentro da a limitação eternidade para dele, os que creem, porque aqui, ó que Deus, reconhece o o que governo deve de prevalecer, o que esse deve conhecimento não foi brilhar recebido aqui nesta noite pelas cidades é a que tua Jesus palavra, tinha é acabado ela de que é o falar nos centro, versos é ela que fala aos anteriores, corações, porque eles é confiavam ela na que é sua própria poderosa sabedoria e na sua para própria trazer vida, e nós somos inteligência. Mas, reféns por da outro tua lado, palavra. Então, em aqueles nome que de são Jesus, eu humildes de entrego a vida do teu coração, filho em tuas mãos, quebrantados e e agradecendo arrependidos, por ele, aqueles que hoje e reconhecem a sempre. sua Amém. dependência, a sua necessidade Boa noite, espiritual, irmãos. A graça e a paz de Jesus. Jesus faz o Amém. doce convite. É São um a essas privilégio pessoas que Jesus poder vai dizer, estar servindo a venham igreja mim. aqui. E esse convite vem daquele que tem Pra autoridade atualidade, para para o futuro. cumprir aquilo Ela é que a ele está mensagem de prometendo. Deus. Então E essa ela deve oração ser tem tudo a transmitida ver com o que ele vai falar depois. 3 vezes. Porque quando ele diz, Inclusive, olha, foi tudo ele me mesmo foi que disse, entregue, né? aqueles que estão O ouvindo apóstolo isso vão tão dizer amado assim, aí que nossa, ele o negaria e ele 3 vai vezes prometer antes coisas de e ele está julgá-lo dizendo que pra vai cá. dar descanso para Isso minha ocorreu. alma. E ele tem Então, autoridade também para isso, eu deve posso ter tido confiar ali um nisso. sentimento Porque de Jesus tem angústia nas com mãos Jesus, poder e autoridade dada por Deus para que ele cumpra tudo aquilo que ele promete na sua palavra. Então nós podemos aceitar o seu convite com alegria e com confiança no seu coração. É assim que nós devemos nos entregar a Jesus. Com o coração aberto, com a mente aberta, confiando que ele tem autoridade e poder para cumprir aquilo que ele vai prometer para a gente. E a primeira parte do verso 28 diz da natureza e da essência desse convite. Presta atenção. Isso aqui você precisa saber. Isso aqui é importante para você. A essência do convite, a natureza do convite. Então, olha o que ele diz na primeira linha, quando ele começa agora a falar. Ele diz: venham a mim. A primeira coisa que a gente vê nessa frase é que Jesus está chamando para si a responsabilidade. Venham a mim, comprem de graça. Venham a mim, se alimentem. Venham a mim, eu tenho alimento para você, eu tenho água para você, eu tenho coisas boas para você, eu tenho descanso para a sua alma. Venham a mim. Eu estou chamando essa responsabilidade. E ele faz isso porque ele sabe que aquilo que nós precisamos de fato só pode vir dele. Você pode procurar em qualquer lugar. Aquela mulher samaritana chegou lá no poço de água, ela está buscando água, Jesus olha para ela e fala assim: eu tenho uma água diferente para você. Você vem todo dia aqui meio-dia.
num sol escaldante, pegar essa água e você sente sede e você volta para a sua casa. Eu tenho uma água que se você beber vai saciar a sua sede. A mulher falou, opa, é essa que eu quero. Jesus sabe do que a gente precisa, por isso ele diz, venham a mim. Ele é a pessoa que tem em seu poder o que todo ser humano precisa. Descanso para as vossas almas. Você não compra isso. Você não adquire isso na prateleira de um supermercado. Isso é dado por Jesus. Você pode ser próspero no seu trabalho. Você pode ser até próspero na sua família. Você pode ter uma vida bem legal, mas daí você ter descanso para a sua alma é uma coisa diferente. E isso só Jesus pode dar. Agora veja bem, esse convite não é para a gente ir a uma banca de produtos espirituais. Vai lá na igreja, o pastor vai fazer uma oração, você vai ter descanso para a sua alma. Não é essa a natureza do convite. Esse convite não é um mercado de aquisição de bênçãos. Não é esse o convite. A essência do convite, a natureza do convite é relacionamento. Essa é a essência do convite. Essa é a natureza do convite que Jesus faz para a gente. Relacionamento. Jesus está chamando primeiro para um relacionamento de intimidade. Intimidade com Ele. E é na intimidade com Ele que essas promessas vão chegando aos nossos corações. Entende isso? Não é uma coisa que eu vou buscar no culto de domingo à noite. É uma coisa que eu vou ser encorajado no culto de domingo à noite. Mas é nesse relacionamento de intimidade, dia após dia, que essas coisas vão chegando no coração da gente. Eu vou arriscar dizer para você, pelo que eu tenho observado em minha prática pastoral de quase 20 anos, que muitas pessoas que receberam a bênção da salvação, ou seja, são pessoas salvas em Cristo Jesus, vão para o céu. Okay? Quem sou eu para julgar quem vai para o céu? Né? Uma opinião, vamos dizer assim. São pessoas que aparentemente são salvas, que eu entendo que receberam a salvação em Cristo Jesus, mas parece que elas não encontraram paz no coração. É estranho dizer isso. Né? Parece que elas chegaram a Jesus, parece que receberam a salvação, mas não existe paz no coração. Não existe descanso na alma. É uma coisa estranha. A gente precisa entender que o refrigério se torna real para nós na medida em que nós nos envolvemos com Jesus e em intimidade. É nesse lugar que flui a bênção. É nesse lugar que a paz vem. Vou tentar mostrar isso para você com alguma ilustração. Eu me lembro quando eu conheci a Marina. Esses dias a gente estava até brincando, né? Brincando não, a gente estava brincando. A gente estava brincando? Não. Eu falei para ela assim, você lembra a primeira vez que você disse que me amava? Eu me lembro, falei para ela. Falei, eu também me lembro. Realmente, nós voltamos 27 anos atrás, naquele lugar onde nós falamos um para o outro pela primeira vez, nós nos amamos. Né? Quando eu conheci a Marina, foi uma coisa estranha. Eu estava orando há muito tempo, e nós tinha um intermediador, né, que fez a ponte entre nós, um anjo do Senhor, né, que fez essa ponte. E aí o dia que finalmente eu ia conversar com ela, eu muito tímido, né? Eu sou uma pessoa, a despeito de não parecer, mas eu tenho uma certa timidez, né? E aí nós sentamos na sala dos jovens para conversar lá na igreja. Nosso namoro foi praticamente dentro da igreja. Não tem namoro mais bíblico do que esse, tá, gente? Era só ali mesmo. Não tinha cinema, não tinha padaria, não tinha shopping, não tinha praia, não tinha. Era dentro da igreja. Né? E aí a gente acabou de conversar, foi uma coisa estranha. Eu falei, e aí, a gente está namorando? Ela falou, a gente está namorando. Eu falei, então posso te dar um beijinho? Né? Uma coisa totalmente sem intimidade. Coisa estranha. E nós começamos a caminhar juntos. E na primeira vez que nós falamos um para o outro, que nós nos amávamos, a gente já começou a se abrir mais um para o outro. E a gente já começou a falar do nosso futuro, das coisas que a gente gostava, do que nós queríamos para a vida da gente, como é que nós íamos casar. O assunto já mudou. Nós começamos a nos revelar mais um para o outro, até o dia que nós nos casamos.
E no primeiro ano de casamento, a intimidade era maior do que o noivado e do que o namoro, mas ainda era uma intimidade muito relativa. Hoje nós temos 27 anos de casado e ainda temos muito para nos descobrir. Olha que coisa, é assim que funciona. Com Jesus não é diferente. Muita gente aceitou Jesus na época que ele passava nas cidades. Muita gente viu os milagres de Jesus e se voltou para ele. Mas a 12, ele disse, vocês são meus amigos. E de 12, 3 andava mais perto dele. Então a natureza desse convite é uma natureza de relacionamento, porque as bênçãos do venham a mim precisam ser acompanhadas do permaneçam em mim. As coisas estão atreladas. Presta atenção numa coisa, você que é crente, você que é salvo em Jesus Cristo, essa palavra é para você que eu vou dizer agora. Nós precisamos ir com Jesus desde o Monte da Transfiguração até o Gólgota. Entende isso? Nós precisamos estar com Jesus naquele lugar onde ninguém quer sair, onde a gente quer armar uma tenda e ficar com Jesus ali desfrutando da sua divindade, como no momento da transfiguração, onde Jesus vai revelando-se de uma maneira sobrenatural. A gente quer esse lugar, mas a gente tem que ir com ele até o lugar onde ninguém quer ir, que é na cruz. Essa é a relação de intimidade. Não é só lá na transfiguração, não é só nos momentos de revelação de Deus. A gente tem que ir com ele até nos lugares onde ninguém quer ir. E é nessa caminhada com Jesus que esse refrigério da alma vai se tornando real para nós. É nessa relação de intimidade que nós nos quebrantamos diante de Jesus, que nós confessamos os nossos pecados, que nós nos arrependemos. É nessa relação de intimidade que nós encontramos perdão. É diferente. Não é sobre vir à igreja, é sobre andar com Jesus. É sobre caminhar com Jesus, é sobre estar com Jesus em todos os momentos. Não é só sobre Jesus, o Senhor está comigo, mas é também sobre Jesus, eu estou com o Senhor. É diferente. Jesus está comigo. E você está com Ele? Como é que é isso? Então, às vezes a pessoa aceita Cristo, mas ela parece que parou. Parou de caminhar com Jesus, não tem intimidade nenhuma. Nessa relação de intimidade é que todas as ofertas de Jesus fazem sentido. Então ele vai dizer, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou dar descanso para vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E aí sim vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha a universalidade desse convite, é para todos. Todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Cansados de quê? Naquela época, Jesus está falando de uma coisa específica. A religiosidade judaica era um peso realmente na vida daqueles homens e mulheres. Mas tem muita gente cansada pelo peso do pecado. Você já cansou de pecar? O pecado fez tão mal a você que você não consegue se livrar dele. Você está naquela vida prisioneiro como no laço do passarinheiro. Você não consegue se livrar. Cansa disso. Cansado pela culpa. Cansado por escolhas fora da vontade de Deus. Como que isso dá tão errado para a vida da gente? Escolhas e escolhas. A gente pega Deus, coloca no meio daquelas escolhas, diz que é de Deus, que é a coisa toda, mas no final não é nada, é coisa fruto do nosso pecado. E aquelas escolhas erradas vão nos colocando numa rota de colisão e de sofrimento. E é para essas pessoas que estão cansadas de decisões e escolhas erradas que Jesus faz esse convite. Cansados de decisões que não dão certo, cansados por não se sentirem perdoadas, cansadas por não conseguirem perdoar. Tem gente que, às vezes, delibera perdão, mas não perdoa.
delibera perdão, mas não aceita perdão. Tem gente que caminha carregando esse peso desses relacionamentos que não dão certo, de rusgos, de pecado que precisam ser deliberados, e às vezes consegue deliberar, mas não consegue receber. Cansados de transitar entre ir a Jesus e viver os prazeres do mundo. A essas pessoas Jesus diz: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Tantas coisas nos deixam assim. E a todos Jesus diz: venham a mim, porque eu tenho descanso para as almas de vocês. Jesus levou sobre si o peso das nossas almas. Ele é o Cordeiro de Deus, a oferta de Deus para perdão dos nossos pecados. Isaías, lá no capítulo 53, versos de 1 a 5. Olha que texto maravilhoso. Isso é outro bálsamo para a vida da gente, né? O texto diz assim: quem creu na nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que a gente desejasse ele. Olha só, hein? Foi desprezado, foi rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Sobre si ele levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos ele castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos curados. Só ele pode dizer: vinde a mim, você que está sobrecarregado e cansado, porque eu tenho alívio para a sua alma. E como que Jesus então trata disso em nós? Como é que ele vai dar descanso para as nossas almas? E o texto prossegue nos versos 29 e 30 e diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não é? Aqui tem informação importante para nós. Jesus já disse em outra ocasião que no mundo nós teríamos aflições. Como que ele agora está dizendo que nós podemos encontrar paz? Não é? Ele já disse em outros textos até que nós teremos muitas dificuldades, porque nós o amamos pela nossa fé e nossa crença em Jesus Cristo. Mas agora ele está dizendo que tem paz para as nossas almas. Como é que ele faz isso? Presta atenção. Quando eu era adolescente, lá no Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio, eu cresci lá, um bairro chamado Oswaldo Cruz. O bairro mais conhecido em volta é Madureira. Madureira, Cascadura, Bento Ribeiro, do Ronaldinho. Né? Eu já estudei numa escola, eram os bairros ali conexos. Né? E na década de 80, início da década de 90, não sei como que está lá hoje, em muitos lugares do Rio de Janeiro eram assim, alguns até são, faltava muita água. Então era comum, por exemplo, as casas construírem cisternas. Hoje já não se faz mais isso, né? Você não vê propaganda de casa dizendo assim, olha, casa com 2 quartos, tá, cisterna, poço artesiano, não tem muito isso. Graças a Deus, aqui em Pouso Alegre não tem falta de água e muitos outros lugares, mas lá tinha. Não é? E essas casas que tinham cisternas, como que elas funcionavam? E na minha casa, graças a Deus, tinha uma lá. Toda vez que faltava água da rua, as casas que não possuíam cisternas e nem poço começavam a pedir água nas casas que tinham seus reservatórios. Então, se você conhecia a minha família, você batia lá, né, o apelido do meu pai era Paulo Branco. Ele, Paulo Branco, arruma 2 latas d'água aí. Né? Então, quando dava aquele horário entre 5 e 6 horas da tarde, que era o horário do banho do pessoal, você podia ir para a calçada ou para a sacada da sua casa e você ia ver aquela romaria de pessoas com lata d'água.
Tinha umas mulheres que pegavam um pano e rolavam na cabeça, botavam aquela lata de 20 na cabeça, e às vezes um balde e o outro na mão e vinha assim andando pela rua. Já viu isso em filme, gente? Isso eu vi na realidade, tá? Era desse jeito, ó, andando pela rua, equilibrando aquela lata d'água na cabeça. Você pensava, nossa, como isso é possível? Mas algumas pessoas, sabe o que elas faziam? Elas pegavam uma vara parecida com isso aqui, botavam aqui e botavam uma lata de cada lado. Já viu isso? E vem equilibrando. Esse é o jugo que Jesus está falando. Essa vareta que o pessoal colocava aqui e carregava as coisas. Jesus está dizendo, peguem do meu jugo. Porque as pessoas que carregavam a lata d'água ou alimento ou qualquer coisa, quando um lado estava mais pesado que o outro, às vezes acontecia acidente. As pessoas se machucavam, não andavam direito, não é? A vida dessas pessoas estavam sob risco. Nos dias de Jesus, o jugo de uma religiosidade imposta, vazia, sem sentido, estava sobre a vida das pessoas. Eles não encontravam sentido em nada. Hoje não é diferente. A religião, presta atenção, vir à igreja, só faz sentido a partir do vinde a mim. É só a partir da intimidade com Cristo é que as coisas fazem sentido para nós. É quando nós aprendemos dele, sobre ele, para ele, que a vida vai encontrar sentido. A vida religiosa sem intimidade com Cristo é um fardo pesado. A vida religiosa com intimidade com Cristo, ela é prazerosa. Se você vem à igreja e você não tem intimidade com Jesus, você vai achar a igreja um porre. Tudo pode ou não pode? Quando você tem intimidade com Jesus, você não pergunta pode ou não pode. Você fala convém ou não convém? Se alinha com Cristo ou não se alinha com Cristo? É diferente. Na religião é eu posso ou eu não posso. Na vida com Cristo é se alinha com Ele. Eu ando com Ele. Eu vivo com Ele. Eu vivo para Ele. Eu estou com Ele. São coisas diferentes. João, lá na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 3, ele diz, porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ele equilibra o jugo. O jugo de Jesus é leve, o jugo de Jesus é carregável, o jugo de Jesus é suportável, o jugo de Jesus traz equilíbrio para a vida. Na verdade, nós só encontramos paz quando nós vivemos os seus mandamentos na íntegra. Você vive os mandamentos de Jesus pelas metades. Você não vai agradar nem a Deus e nem a você mesmo. Daí a gente vê os tormentos, a culpa, o pecado e o cansaço na vida das pessoas. Mas se você realmente vira para Jesus e diz, Senhor, está aqui o meu coração e minha mente diante do Senhor. Me dá esse fardo, me dá esse jugo. Eu quero trabalhar com o Senhor. Eu quero despejar essa vida de pecado, de indecisões, essa vida esquisita aos pés da cruz. E eu quero assumir essa vida com o Senhor, porque o teu fardo é leve e o teu jugo é suave sobre nós. Como é que a gente conclui isso? Não é? O convite de Jesus, ele é extensivo, ele é claro e ele é pontual. É assim que funciona. O convite de Jesus é extensivo, o convite de Jesus é claro e o convite de Jesus é pontual. Ele diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou dar descanso para você. Tomem sobre vós o meu jugo, aquela vareta que dá o equilíbrio. Aprendam de mim os meus mandamentos, porque eu sou manso e humilde de coração. Vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora presta atenção, se você pega o jugo, bota sobre você, aqui você põe as suas ideias, as suas crenças, as coisas do mundo, tudo aqui. Esse troço vai fazer assim, ó. Você vai andar assim, pesado, arrastado. Jesus está dizendo, não faz isso. Larga isso, toma o meu.
Pega os meus mandamentos e coloca sobre a sua vida. Você vai ver o equilíbrio que isso vai dar a você. E ainda que o mundo se atormente à sua volta, ainda que as coisas não saiam como está no seu desenho, no seu pensamento, até porque a vida não é só prazer. A gente tem que aprender a lidar com desprazer. O crente parece que não quer lidar com desprazer, né? A gente precisa aprender a lidar com desprazer. Jesus está dizendo, nesses momentos, os meus mandamentos vai dar equilíbrio na sua vida. E você vai ter paz, mesmo no meio do furacão. Porque a paz que Jesus nos dá, e por isso é descanso para a nossa alma, ela é uma paz incircunstancial. Ela não depende dos fatores. As coisas nos entristecem. Por um momento, nós nos sentimos angustiados, mas logo, logo o Espírito Santo vem e nos dá regozijo no nosso coração e descanso para a nossa alma. Quem está fazendo o convite? Aquele que detém autoridade e poder. É ele que está fazendo o convite. Não é o pastor Paulo. É ele. A quem se destina esse convite? A todos que estão cansados e sobrecarregados. E qual é a promessa que está sendo feita nesse convite? Alento e refrigério para a sua alma. Amém? Vamos adorar o nosso Deus. Fica de pé. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, Pai, muito obrigado por esta noite. E aplica, ó Deus, essa palavra no coração dos teus filhos. Eu peço, ó Deus, que o refrigério, o alento e a paz que todos nós desejamos esteja presente no coração dos teus filhos. Em nome do poderoso Jesus é que oramos, hoje e sempre. Amém. Despede da pessoa, tem um chocolate ali para você agora, depois, trocar uma ideia. Forte abraço, que Deus abençoe a todos. em meu coração, todo meu